Olá, olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Segredo dos Síndicos. Esse podcast que é focado em quem? No síndico e no gestor condominial, que busca inspiração para melhorar a sua administração no seu condomínio, mas também busca dicas práticas e também esclarecimentos nessa área. E claro, não será só eu aqui, Milvon Júnior, comunicador e apresentador. Nós teremos aqui especialistas das áreas que nós traremos aqui para trazer mais aprofundamento neste assunto. E quem é o primeiro especialista desse primeiro episódio do Segredo dos Síndicos? Antes de falar o nome dele, eu vou ler o currículo dele aqui para vocês sentirem como a gente vai trazer especialista da área mesmo. Vamos lá? Olha só, ele é presidente do conselho diretor de duas associações no Swiss Park, uma delas, a Associação Master, que é responsável ele também é responsável pela execução de diversas atribuições no bairro. A outra é uma associação residencial de um loteamento de acesso controlado. Além disso, ele faz apresentações em condomínios, onde fala sobre o seu método de gestão, ESG e boas práticas. Vamos receber hoje no nosso primeiro episódio Juliano Rocha. Seja bem-vindo, Juliano. Que bom ter você aqui com a gente. Olá, Milvon. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa com o Segredo do Síndico. Legal, legal. Iniciativa necessária, Juliano, e que bom que você aceitou o nosso convite. Eu li aqui o seu currículo, mas a gente sabe que por trás de todo o currículo tem uma história. E eu acho que essa história que é legal a gente trazer para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente. E aí eu te pergunto, sempre foi um desejo do Juliano, um sonho, sabe aquele negócio de criança? Eu sempre quis ser síndico. Como foi para você entrar nessa gestão condominial? Como foi a trajetória do Juliano até chegar nesse momento que você disse aqui, né? Conselho diretor, diretor, presidente das associações. Como foi essa trajetória na vida do Juliano? Conta mais pra gente aí. Não foi um sonho. Na verdade, isso começa com uma reflexão e um resgate de algumas coisas que eu escutei do meu pai na minha infância. Meu pai dizia que o jovem ele sonha muito grande, mas ele não arruma a própria cama. E isso, somado ao meu entusiasmo e à minha inconformidade, fizeram com que eu me envolvesse com o meu contexto, tentando fazer diferente, de uma forma mais progressista, fazer mais pela minha rua, pelo meu bairro. Sensacional. Tem até um livro de um almirante da Marinha que ele fala, você quer mudar o mundo? Comece arrumando sua cama. É exatamente isso. Muito bom, Juliano. E segunda pergunta que eu te faço hoje, que a maioria das pessoas que pensam assim na vida do síndico, elas pensam, o síndico é um cara, ou uma mulher, claro, também, que resolve problema. Tem muita gente que às vezes até é convidada para ser síndico, um gestor condominial, e fala assim, não quero, porque é só problema. E se você pensar, síndico não recebe muitos elogios. Ninguém entra em contato com o síndico e fala assim, olha, eu queria dar um elogio aí pela gestão maravilhosa. Claro, existem as exceções, mas queria saber de você, é isso mesmo? O síndico é uma função que lida com muitos problemas? E aí eu pergunto para você, como lidar com esses problemas? Como é que o Juliano lida com esses problemas, com os conflitos? Qual que é a sua estratégia na resolução de problemas condominiais, assim? O síndico realmente ele é um pacificador, mas eu acredito que muitos conflitos, muitos problemas que surgem, eles decorrem, de repente, aí de uma má administração. A atividade, a sindicatura é uma atividade muito complexa e requer muito conhecimento, muita dedicação. Então, os moradores, eles não necessariamente conhecem e entendem a necessidade de algumas iniciativas. Por isso que é importante ter um meio de comunicação institucional, esclarecendo-os. É importante que os gestores e os síndicos eles sejam pessoas acessíveis. E é importante que essa gestão ela seja focada naquilo que a lei estabelece como premissa,
que é, por exemplo, a execução de benfeitorias, etc. E isso precisa ficar evidente para os moradores, para os condôminos, para os associados. Legal, Juliano. E você, até no seu currículo, a gente falou assim sobre um método de gestão. Eu acredito que essa questão de gestão é um dos grandes desafios também da área. Eu queria saber mais sobre esse método, Zé. Como você chegou nesse método? Qual foi esse trajeto também que você fez para chegar pronto? Deu certo, validei, esse é o método. Sei que, de repente, a galera vai ter que te levar até o condomínio para você falar mais, com mais aprofundamento sobre o método. Mas o que você pode falar sobre ele hoje para a gente? Bom, para mim falar sobre o meu método é uma grande oportunidade de lançar luzes sobre a gestão de condomínios e associações. Eu vejo muita semelhança na administração condominial com a administração pública. Daí, trazer para a gestão condominial alguns princípios que regem a administração pública. Esse é o meu método e isso me traz muita tranquilidade na administração. Eu evito muitos conflitos, daí a importância, né, que eu havia falado, da gestão ser bem executada para minimizar problemas. Então, a minha gestão ela é alicerçada em princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, ética, né, e eficiência. A publicidade também é essencial para que a gente atenda às expectativas dos moradores e esclareça eles sobre a pertinência de cada iniciativa que nós tomamos, a pertinência de cada providência que a gente toma ao longo da nossa gestão. Então, quando eu falo dessa semelhança com a administração pública, perceba que o patrimônio é um patrimônio coletivo, os moradores eles pagam taxas para ter de volta benefícios, muito parecido com a administração pública, cujo administrador público gere bens públicos, o erário público, ou seja, nada que pertence única e exclusivamente a ele, mas a um grupo de pessoas. E é importante que ele, ao longo da sua gestão, trate todos de forma imparcial, sem beneficiamento para ninguém. Então, perceba que isso é muito parecido com a administração condominial. E o meu método é esse. Eu tenho como referência aí a legalidade como ponto de partida. Entendi. A gente estava até conversando, não exatamente sobre o teu método, mas sobre a tua experiência. Eu achei muito interessante essa parte que você fala assim, você trata todo mundo igual, porque é um desafio. Porque tem um morador que é mais legal, né, mais bacana, e um que é mais rígido, mais inflexível. Isso tudo que eu estou falando para não dizer que é chato. Sim, sim. Mas não é um desafio tratar todo mundo igual, dizer o não? Como é que o síndico lida com o não? Às vezes as causas que os moradores trazem parecem ser assim, tão justas, às vezes mexe com o coração, mas aí você disse assim, eu sou o mesmo com todos. Como é isso na cabeça do síndico, na sua cabeça como gestor? Eu acho que as concessões que são feitas ao longo da administração condominial, elas são problemáticas. E essas concessões que eventualmente são feitas para beneficiar o amigo ou a pessoa mais simpática, elas trazem esses diversos problemas. Eu, particularmente, enxergo a necessidade dessa imparcialidade e tratar aí o morador mais simpático ou menos simpático da mesma forma. Por quê? Porque o que me norteia é a regra. Né? Então, essa regra ela se estende a todos. Então, eu não abro concessões e não beneficio ninguém. Tampouco prejudico quem quer que seja. Isso, novamente, é também um fator para trazer tranquilidade para a gestão, para minimizar críticas, para que você construa credibilidade, né, para que a sua gestão ela seja vista como uma gestão profissional. Entendi. Pensando assim, refletindo aqui sobre essa tua resposta, sobre a lei, isso me leva a entender que o síndico ou o gestor tem que ser o grande exemplo da pessoa que segue. Até mesmo por isso que você segue à risca e ninguém é beneficiado e ninguém é prejudicado porque você está seguindo
a lei. Eu tenho duas perguntas para você. É de fato isso? O grande exemplo tem que ser o síndico? E eu sei que parece óbvia a pergunta, mas a resposta eu acho muito importante. E o que você acha hoje, no momento atual, claro, sem julgar ninguém, mas pensando assim, nessa tua experiência na área, qual que é hoje o grande problema do síndico, na área sindical, gestores condominiais? O que você enxerga como o maior problema e se de fato é o síndico o grande exemplo da lei a ser seguida? O princípio da moralidade, ele nos obriga a tratar o patrimônio coletivo de forma ética. Eu, às vezes, comento com os moradores que, usando uma expressão aí, a mulher de César, além de honesta, ela precisa parecer honesta, né? E eu insisto nisso para que isso legitime a sua gestão, dando publicidade para os seus atos, agindo conforme a lei. O síndico é, sem dúvida, a referência. Ele precisa demonstrar, evidenciar que a conduta dele é uma conduta proba. E isso vai gerar inúmeros reflexos, inclusive positivos. Quando os moradores eles percebem que você é uma pessoa que não faz concessões, que usa a lei, e quando eu falo de lei, eu falo de ordenamento jurídico, falo de estatuto social, falo de convenção, de regimento interno, ou seja, todas as regras que envolvem, né, a administração de um condomínio, de uma associação, isso legitima, isso traz credibilidade e isso, novamente, traz tranquilidade para que você dê continuidade para a sua gestão. Muitos síndicos reclamam de conflitos, de discussões em grupos de WhatsApp, e isso eu acredito que se deve também a um pouco desse problema, dessa falha em alguns modelos de gestão condominial. Juliano, você acabou de falar assim que tem que mostrar o que tem que ser feito. Você falou até da mulher de César. Como o síndico ou o gestor condominial consegue trazer luz aos seus atos ou ao que tem sido feito sem parecer campanha política? Como é isso para você? Assim, eu quero mostrar que eu estou fazendo, mas não quero que pareça, sabe, uma propaganda política ou o próprio morador fique aí querendo se mostrar, não sei o quê. Como é que... Porque é uma linha muito tênue. Como é que funciona isso? Mais uma semelhança com a administração pública. Bom, uma das obrigações do síndico é promover progresso. Uhum. Né? Se houver essa confusão relacionada à política, pode ser uma confusão, pode não ser, mas ele também não pode deixar de buscar a consecução dos objetivos dele, progresso, melhorias para o condomínio ou para a associação, pensando nesse viés político, né? E isso demonstra, e a gente fala de política, fala da política positiva, que não necessariamente é aquela política partidária, mas todos os nossos atos. O síndico é um político. Uhum. O síndico precisa da política, né, dessa política positiva, para que ele faça a gestão do condomínio dele, do residencial, da associação dele, né? E se houver novamente essa confusão com um bom trabalho, bom serviço que ele presta, talvez ele seja efetivamente um bom gestor público, né? Uhum. Já começou fazendo bem feita a gestão do seu condomínio, ali, daquele nicho, daquele ambiente que é muito complexo também. Talvez ele tenha boas intenções e boas iniciativas na área pública. Legal, Juliano. E uma coisa que também está no seu currículo, que aí a gente tem que trazer para essa entrevista, é o tal do ESG. Hoje está todo mundo falando sobre isso, principalmente empresas multinacionais, empresas nacionais, a parte corporativa fala muito disso. Eu queria saber qual a diferença que essas 3 letras fazem na área do condomínio, para o síndico, para o gestor. O que pode fazer de diferença no dia a dia essas 3 palavras na vida do condomínio, assim?
Olha, ESG é um tema que eu gosto muito, fazendo uma tradução bem livre aqui, espontânea, diz respeito à governança, diz respeito à responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Isso começa anos atrás com uma provocação que foi feita na ONU a alguns representantes, aí, gestores de instituições financeiras, e relacionada à necessidade de desenvolvimento, de progresso com equilíbrio. Como que isso se aplica no universo condominial? Eu construí algumas iniciativas que são estão relacionadas com ESG e que são boas práticas, né? E existe hoje um discurso falacioso, porque ESG está na ordem do dia, é bonito falar de ESG, mas está muito mais com uma obrigação do que com uma disposição de realmente mudar o nosso contexto. Então, isso aplicado ao condomínio mitiga riscos de processos trabalhistas, dá bons exemplos, né? Cria uma relação com os funcionários extremamente positiva. Então, usando como alguns exemplos de iniciativa, na questão ambiental, por exemplo, a substituição de equipamentos de jardinagem movidos a combustível, a questão da responsabilidade social, se fala muito de doação, de ajuda a instituições diversas, mas nós às vezes nos esquecemos dos funcionários que estão ali do nosso lado. Então, começar ali a ajudar, contribuir com quem está do nosso lado. Então, ter um olhar mais empático com os funcionários, né? A questão da governança tem relação com tudo isso que eu estou falando de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, ou seja, a preservação do patrimônio coletivo passa por iniciativas que pressupõem um compromisso com o ordenamento jurídico, né? Então, a questão da responsabilidade social também a gente poderia utilizar aí como um exemplo os projetos de acessibilidade dentro dos condomínios que se vê pouquíssimo sendo executado, sendo planejado. Enfim, na área ambiental tem outras diversas oportunidades, como a questão dos sistemas fotovoltaicos, as cisternas, enfim. Então, a gente precisa efetivamente aplicar ESG, e eu utilizo esses exemplos aí nas apresentações que eu faço, né? E tomar cuidado com os discursos falaciosos. Novamente, falar de ESG é bonito, está na moda, está na ordem do dia, mas na prática, quem efetivamente está tentando realizar isso no seu condomínio, na sua associação? Legal, Juliana, porque a galera gosta de usar esses termos novos, o que está na moda, mas de fato está vivendo na prática isso. Muito interessante essa sua fala. E falando sobre o que está na moda, sobre os dias atuais, é inegável que a tecnologia tem esse crescimento cada vez mais exponencial. A gente vê aí carro elétrico, softwares novos, inteligência artificial. Eu te pergunto, como a inteligência artificial... não, desculpa. E eu te pergunto, como a tecnologia faz parte na vida do condomínio? Como ela pode facilitar ou melhorar a vida ou até a gestão do síndico e do gestor condominial? O último princípio dessa estratégia de gestão é a eficiência. E eu vejo a eficiência relacionada com tecnologia. A tecnologia ela precisa ser utilizada com prudência, né? E eu vou dar um exemplo. Quando começaram os sistemas de reconhecimento facial, muitos deles apresentaram inúmeros problemas. Eu não fui de imediato implementar isso justamente porque não era uma prática prudente. De modo que eu aguardei esses problemas serem resolvidos e instalei um pouco depois de quem foi pioneiro, mas sofri pouquíssimo, né? Então, a tecnologia ela é uma ferramenta aliada na gestão, sem dúvida, mas precisamos ver isso com prudência, porque às vezes ela pode nos trazer problemas. Entendi, tem que ser
Gostei muito do que você disse em relação, assim, às vezes tem aquele anseio de ser o primeiro a colocar em prática uma coisa inovadora, mas às vezes sem validação. Exato. Então você esperou um tempo, hoje nos condomínios que você tem, você já utiliza, então, facial, já vi que alguns usam até QR Code, já é autorizado pelo próprio morador, a pessoa já entra, já vai direto no totem. Isso você julga que o condomínio tem que acompanhar, não pode ficar... Você acha que existe até uma cobrança dos moradores nesse uso da tecnologia? Sim, sem dúvida. E os moradores, novamente, eles não detêm informação e esclarecimento suficiente para fazer esse juízo de valor. Qual que é o melhor momento? E você, como gestor, é você quem tem que tomar essas decisões, é você quem tem que fazer essas avaliações, né? E a tecnologia, ela é um anseio de todo mundo, né? Há comparações, olha, tem em tal lugar, por que aqui não tem? Mas essa prudência, esse cuidado, quem gere precisa ter, né? Para que a tecnologia ela não seja um fator problemático, um fator que, ao invés de trazer soluções, traz mais problemas. Então, novamente, a prudência precisa ser um elemento aí na análise dessas inovações. Uhum. Eu fiquei agora curioso com uma situação. Eu até falei dos moradores. Você disse que existe esse desejo dos moradores. Eu quero tecnologia. Você disse até do imposto, né? Que é brincando, né, com a gestão pública. Que às vezes a gente quer melhoria no condomínio, mas quando vê que tem um valor a mais, quando aumenta o condomínio, aí é uma coisa estranha, assim, é uma coisa até eu chego a pensar filosófica. Você quer que tenha melhoria, mas existe a reclamação do morador, tipo, olha, vai ter coisa nova, vai ter... Mas o morador, legal, vai ter. Mas vai sair mais caro? Vai aumentar o valor? Eu vou ter que contribuir? Como é que é essa relação de, eu quero coisa nova, mas não quero pagar mais? Como é que lida? Como é a cabeça do síndico para explicar? Existe isso mesmo, essa relação de quero coisa nova, quero melhoria, mas eu não quero pagar mais? Por que eu estou pagando mais? Como é que funciona? Existe, claro. Isso é natural. Eu acho que isso é decorrente aí de tantos impostos que nós pagamos e poucos serviços ou poucas contrapartidas a gente recebe. E o morador ele acaba pagando mais uma taxa, né? A taxa condominial que ele paga. Eu tenho como premissa o seguinte: tudo pelo que o morador paga, precisa voltar para ele em forma de benefício. As associações e os condomínios não são empresas, né? E isso é um princípio que está na lei. Elas não devem arrecadar dinheiro ou ficar arrecadando dinheiro. Eles não devem ter esse viés do acúmulo financeiro, enfim, como uma empresa. Os moradores pagam para ter as benfeitorias realizadas, principalmente as benfeitorias necessárias. Eles pagam para que eles tenham benfeitorias úteis e que, de repente, até benfeitorias voluptuárias. Então, qual que é o compromisso do gestor? É o fundo de reserva, aquele valor de segurança para situações emergenciais. Fora isso, precisa retornar para o morador em forma de benefício. Eu conduzo a minha gestão dessa forma. O morador, tudo pelo que ele paga, ele recebe em contrapartida dentro do condomínio, dentro da associação. Perfeito, Juliano. A gente falou agora sobre tecnologia, falou sobre benefício, comodidade, e uma das coisas que eu percebo que até tem uma febre hoje nessa área é o mini mercado. Para você considera que é uma facilidade, é também um benefício hoje para o morador? Pensando até nesse morador que existem esses condomínios mais afastados da cidade, qual que é o seu pensamento sobre? Eu vejo os mini mercados como, em muitos casos, necessários, essenciais, sobretudo naqueles casos em que os condomínios eles são afastados de áreas comerciais, os loteamentos de acesso controlados também são afastados. Isso pode resolver um problema, né, ali emergencial de um morador.
Quando eu falo de gestão, eu falo muito sobre planejamento estratégico. E existem 2 pilares do planejamento estratégico, que é o dinamismo e a flexibilidade. Hoje, as convenções elas são antiquadas, elas estão ainda baseadas, moldadas de acordo com a lei de condomínio, que é uma lei de décadas atrás, sem considerar a modernidade, as necessidades atuais daquela comunidade, né, dos condôminos, dos associados. Existe, portanto, uma necessidade de atualização dessas regras internas, para que nós tenhamos segurança jurídica e implementemos essas inovações, essas necessidades contemporâneas. Esses 2 pilares do planejamento estratégico, o dinamismo e a flexibilidade, é justamente isso. É nos moldarmos àquilo que é atual, que é uma exigência do momento, uma necessidade às vezes. E a gente precisa, quando fala de flexibilidade, pensar nisso na alteração dessas regras. Não faz sentido um regimento interno que tenha como premissa uma lei de 1940, 60, né? Se nós estamos aqui décadas depois com outros hábitos, com outras necessidades. Então, a flexibilidade é nesse sentido. E muitas vezes essas convenções, esses estatutos, eles contemplam um dispositivo de veto, poder de veto para o incorporador, que atrapalha essas atualizações dessas regras. Isso precisa ser revisto para que a gente atenda efetivamente os interesses dos moradores. Com certeza. E mais uma coisa que é similar à gestão pública. Exatamente. Verificar sempre se a lei está adequada à realidade. Como nós podemos seguir, às vezes, leis e conceitos antigos, sendo que a modernidade pede passagem. Não só a modernidade, a facilidade. Como eu te disse, eu mesmo já tive uma experiência. Eu lembro exatamente a primeira vez que eu tive experiência com esse mini mercado. Você chega lá, escolhe um produto, primeiro assim, variedade. Você acha que às vezes é parecido com uma conveniência, às vezes de posto de gasolina, mas não, tem muita coisa, desde papel higiênico, que às vezes é uma emergência, até um doce, às vezes o lanche da escola da criança você consegue pegar direto ali no seu condomínio. Inclusive era da Smart Store, uma das que eu tive a primeira experiência, sim, fantástico. Pois eu fui saber a força da marca, mais de 1.200, olha isso, mais de 1.200 unidades da Smart Store, está até expandindo agora para fora. Então você vê como a inovação ela vai crescendo e tudo que é inovador vai pegando forma, vai atraindo mais pessoas. Aí fica fácil, né, Juliano? Ter Sim. ali na comodidade do condomínio, né? Você já consegue ajudar até naquele lanchinho da escola que você tem dois filhos? Sim, 2 filhos. Não ajuda já, Juliano? Ajuda muito. A Smart Store é uma referência nesse segmento precisamos buscar referências na hora de implementar isso para ter todo o suporte jurídico, ter uma infraestrutura adequada, né, e ter tranquilidade aí com essas instalações dentro dos condomínios e dos loteamentos de acesso controlado, se houver aí a pertinência, né, e embasamento legal. Perfeito. A gente falou sobre a facilidade da vida do morador, sobre comodidade, mas a minha última pergunta aqui para a gente encerrar essa bela entrevista de hoje não vai trazer facilidade para você, nem comodidade. É uma pergunta que vai ajudar bastante quem está ouvindo e quem está assistindo a gente. Eu queria saber de você, Juliano, qual é o seu segredo para o síndico, para aquele que está começando, para aquele que já tem uma carreira, mas está buscando informação. Queria que você transmitisse nessa resposta a tua experiência, a tua vivência, o que você já teve aí de bom, de ruim, né, nessa experiência. Mas eu queria saber, qual o teu grande segredo do síndico Juliano, do gestor Juliano, e o que todo síndico precisa ter, precisa fazer? A sindicatura,
esse universo condominial é muito complexo, requer muita dedicação, muita prudência, né? Nós precisamos efetivamente aplicar esses princípios, que são princípios que regem a administração pública e, novamente, existe uma semelhança muito grande com a administração do patrimônio coletivo, e perseguir o progresso com prudência, aplicando sinergia, inovação. Eu acredito que o segredo seja esse. Legalidade é elementar. Quem quer ter tranquilidade em seu condomínio, em sua associação, quem quer fazer uma gestão tranquila, precisa estar alinhado com esses preceitos. Ótimo, Juliano. Cara, que entrevista sensacional. E nem parece que o tempo passou, mas já acabou. Olha isso. Um bate-papo super agradável. Eu agradeço quem esteve aí com a gente, assistiu todo esse episódio, do nosso primeiro episódio. E agradecer principalmente por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, compartilhado a sua experiência, o que você tem feito de bom e o que você também tem de visão dessa área, né, de síndicos, de gestores condominiais. Obrigado mesmo pela sua generosidade, viu, Juliano? Obrigado, Milvon. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre gestão condominial. É um prazer, de repente, lançar luzes aí sobre sobre esse ofício, sobre esse trabalho que é difícil, é complexo. E quanto mais nós pudermos colaborar com iniciativas, sugestões, trocar, né, informações, eu estou sempre à disposição e agradeço demais. Imagina, obrigado você. E a gente não pode finalizar, porque você disse que tem as suas palestras, suas apresentações para condomínios. Isso você também faz para fora do que você já é gestor? Você também apresenta para outros síndicos? Você quer passar um contato seu? De repente galera que está te assistindo, te ouvindo, quer te levar, quiser deixar sua rede social, como é que o pessoal te encontra? Faço, é uma atividade que me dá muita satisfação. E eu não falo somente para síndicos, eu falo também para os moradores. É importantíssimo que os moradores conheçam minimamente essas regras, essas premissas, para que eles acompanhem a gestão de seus condomínios, de suas associações, exijam aí cada vez mais aí um nível de comprometimento e de prestação de serviços aí cada vez maior e comprometidos aí com o que é correto, o que está previsto em lei. Perfeito. E os contatos, como é que o pessoal te acha? Eu iniciei uma rede social de forma bem discreta, que é GSR Condomínios. Lá eu escrevo sobre diversos temas que envolvem a administração condominial e está em fase ainda de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, mas já tem bastante informação ali técnica e extremamente indicada aí para quem está fazendo gestão. E os moradores também que quiserem saber um pouco mais, tá bom? Então, tá no começo, mas já vai ajudar muita gente, tenho certeza. GSR Condomínios. @GSR Condomínios, você já encontra, consegue conversar lá com o Juliano. Obrigado de novo, Juliano. E para você que assistiu ou ouviu a gente até aqui, agora você já sabe, você tem um podcast feito especialmente para você que é síndico, síndica, gestor, gestora condominial. Este foi só o primeiro episódio e olha tudo que a gente já conversou. É quase que uma MBA aqui na área sindical, na área condominial. Assim, é sensacional trazer hoje a experiência do Juliano. E eu falo para você, fica ligado, porque vem mais episódios por aí. Não perde tempo, já segue a gente também nas redes sociais, o Segredo dos Síndicos. Eu olhei aqui porque tem a tela, daqui a pouco nossa produção vai abrir aqui também na tela, você vai ver que você vai encontrar esse logo lá nas nossas redes sociais. Então,
segue a gente, fica ligado, porque vem muito mais conteúdo bom aí e muito mais entrevistados super especialistas na área que você também vai adorar. A gente se vê no próximo episódio.